Convido os irmãos para estarem abrindo a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Mais uma vez, orai sem cessar. Oração nos aproxima mais de Deus e faz uma grande diferença em nossas vidas. Primeira pergunta que eu faço: ninguém precisa responder como está a vida de oração de cada um. É entre vocês e Deus. Será que eu realmente tenho me aproximado de Deus? Como está a vida de oração de cada um? Será que realmente eu tenho me aproximado de Deus? Eu tenho buscado a presença dEle para a minha vida? O Senhor, Ele fala que Ele a todo tempo, Ele quer se relacionar com a gente. Mas como está a nossa vida durante o dia, os nossos afazeres? Eu realmente tenho me importado com o sacrifício que Cristo fez por mim? O primeiro mandamento, o Senhor estava me cobrando bastante a respeito sobre isso. Eu, certa feita, estava até comentando com o pastor Geraldo numa evangelização. O Senhor fala, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o seu entendimento. Beleza, mas se eu não cumpro o primeiro mandamento, eu não consigo praticar a oração. Porque quando eu começo a amar o Senhor de todo o coração, eu já começo a entender que eu preciso ter a minha vida totalmente transformada. Eu preciso entender que eu tenho a minha vida totalmente voltada para o Senhor. E será que a gente tem orado da maneira correta? O pastor, lá na quarta-feira passada, ele trouxe uma mensagem sobre as orações de Paulo, a oração modelo dele, como ele estava orando. E isso chamou bastante atenção, acho que de todos aqui, que muitas das vezes nós chegamos, só sabemos pedir ao Senhor. Mas já paramos para ouvir, para conversar com Ele? Algo que um irmão falou também, que ele, certa feita, ele estava orando e o Senhor foi e cobrou ele, falou assim: você só sabe me pedir, mas você nunca me chama para andar com você, você nunca me chama para caminhar com você. Por que você não faz isso? E isso chamou a atenção dele, ele comentando com a gente, certa feita, me chamou a atenção também. Eu falei: poxa, eu tenho essa falha, eu só sei ficar te pedindo, eu fico o tempo todo te pedindo as coisas, mas eu não acordo de manhã, eu não te chamo para fazer parte do meu dia. Eu vou para algum lugar, eu não te chamo para fazer parte do meu dia. Por que eu cometo essa falha? E o Senhor sempre trabalhando na nossa vida, nos ensinando o quê? A voltar para o caminho certo, voltar para o caminho correto, porque Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos venham a ter a salvação. Então, a gente precisa compreender o que o Senhor quer falar com a gente. Muitas das vezes, os pastores trazem mensagem aqui a respeito sobre oração, o comprometimento com Deus, só que o que a gente faz? A gente traz essa mensagem como: isso não é para mim, isso é para fulano, porque fulano não está aqui. Não, irmãos, essa mensagem é para mim, o que o pastor está falando é para mim. Eu preciso buscar mais a presença do Senhor, eu preciso ter mais momento de intimidade com o Pai. Eu não tenho que apontar para quem não está aqui, eu tenho que trazer, é para mim, eu preciso ser transformado. Oração significa falar com Deus. Quando oramos, chamamos Deus para uma conversa com Ele. A gente tem chamado Deus para conversar? Será que realmente a gente tem dedicado tempo para conversar com Deus? Chama Ele para conversar, bota os anseios do seu coração para Ele. Não fica somente pedindo a Ele, não fala: Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, eu preciso da sua ajuda, me ensina a fazer a tua obra da forma correta, me ensina a caminhar contigo, não me deixe se afastar da tua presença, não permita que eu faça algo que não seja da tua vontade. Jeremias 29,
13 fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como está o seu coração quando você se aproxima para conversar com o Senhor? Muitas das vezes os nossos corações estão atribulados, está amargurado, a gente não consegue ter aquela intimidade com o Senhor, ter aquele prazer de conversar com o Senhor, falar: Senhor, faz parte da minha vida, Senhor, vem fazer parte do meu viver, me ajuda a realmente me portar como filho seu, me ajuda verdadeiramente a ser um seguidor seu. Efésios 5:1 fala: sede imitadores de Cristo, como filhos amados. Nós temos amado o Senhor. Cada um traz para dentro de si. Será que realmente a gente tem amado o Senhor? Será que realmente a gente quer imitar Ele em tudo que Ele fez? Primeiro passo, se a gente quer imitar o Senhor, vida de oração. Vida de oração, a gente precisa ter vida de oração. O Senhor, Ele por várias vezes, Ele se retirava para estar orando. Quantas das vezes nos retiramos para poder orar durante o dia? Quantas das vezes, não vou nem botar durante o dia, vou botar logo durante a semana. Quantas das vezes nos separamos para estar orando durante a semana? Eu aponto para mim, muitas das vezes eu me cobro, eu falo: Senhor, eu estou errado contigo, Senhor, eu estou falho contigo, porque eu não tenho cumprido o que o Senhor tem falado comigo. Oração. Muitas das vezes, Senhor, eu fico só pedindo as coisas para o Senhor, mas não quero botar o que está no meu coração para fora, chamar o Senhor para fazer parte da minha vida. Meditação na palavra é uma oração, você está conversando com o Pai. Muitas das vezes não temos tempo para poder meditar na palavra, não temos tempo não, procuramos colocar outras coisas a não ser meditar na palavra, a não ser conversar com o Pai. Eu tenho tempo para ver futebol, eu tenho tempo para ver programação na televisão, mas para conversar com o meu Pai, eu não tenho tempo. Para conversar com aquele que me amou e se entregou por mim, eu não valorizo. O tempo está corrido. Porque está acontecendo isso. Porque está acontecendo aquilo. Mas o Senhor, Ele continua esperando. Ele ainda fica aguardando você para ouvir a tua voz. Porque a palavra fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e secretas que não sabes. Jeremias 33:3. Quando você tem clamado ao teu Pai? Como está a tua vida com teu Pai? Será que realmente a gente só ora às quarta-feiras que a gente está aqui na igreja? Ou aos domingos que tem um momento de oração? Ou somente aos sábados, quando dá para alguns irmãos virem aqui orar, porque outros infelizmente estão no trabalho, ou outros não têm como vir? Como está a nossa vida de oração com o Senhor? Como está a sua vida de oração dentro da sua casa, com a sua família? Você tem separado a tua família para orar? Você tem separado a tua família para clamar? Vocês, pais, têm chamado seus filhos para orar? Os jovens, cada dia mais, estão sendo afrontados. Parcela da culpa, pais, são de vocês, porque não está investindo nos seus filhos, não está vigiando onde seus filhos estão colocando a mente, onde seus filhos estão colocando os ouvidos. Passa a reunir a sua família para orar. Vocês, jovens, cobra o pai de vocês para estarem orando. Vocês têm autoridade nesse ponto para cobrar oração. Oração, vocês têm capacidade de poder chamar eles para orar. A família unida, o inimigo não ataca. Porque muitas famílias estão destruídas. Vocês parem para analisar, porque muitas famílias estão destruídas. Muitos casamentos estão destruídos. Falta de oração. Falta de quê? Senhor, vem fazer parte da nossa vida.
Senhor, vem trabalhar na nossa vida. A gente apontar para o erro dos outros, para a falha dos outros, é fácil, mas a gente tem que trazer o erro para dentro da gente, a cobrança para dentro da gente. Não temos que ficar apontando o dedo para a casa do vizinho, falar que a casa do vizinho está com a roupa suja, mas você já limpou a janela da sua casa? Não olhe o defeito. O Senhor fala, por que você olha o cisco que está no olho do teu irmão se tem uma trave na sua? Gostamos muito, irmãos, de questionar as pessoas, gostamos muito de cobrar as pessoas, mas precisamos trazer para dentro da gente, que a gente precisa trazer. Senhor, eu realmente estou fazendo a tua vontade. Senhor, eu realmente estou vivendo conforme o teu propósito. Efésios 6,18 fala assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vocês têm orado pelos pastores? Temos investido oração pelos nossos pastores? Temos gastado tempo pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, pelos missionários que estão em campo? Qual tempo a gente tem dedicado a orar por eles? Será que realmente eu amo a Deus? Primeiro passo, se eu amo a Deus, eu me preocupo com o meu próximo. O meu próximo, ele está lá, está se doando por outras pessoas que precisam conhecer o Evangelho, por outras pessoas que anseiam em ter intimidade com o Senhor, coisa que a gente não quer, eles querem ter. Mas será que a gente está querendo fazer isso? A orar pelos pastores? Por exemplo, o pastor Ala está em viagem. O pastor Sandro, quantos livramentos o pastor Sandro já teve? A mão do Senhor sobre ele. Mas porque também tem pessoas atrás intercedendo pela vida dele. O pastor Alan, a mesma coisa, pessoas por trás intercedendo pela vida dele. A mesma coisa, o pastor Robson, o pastor Geraldo, o pastor Marconi. Então, precisamos interceder pelos santos, precisamos clamar pela vida deles, coisa que muitas das vezes não fazemos, irmãos. Não fazemos, falhamos nesse ponto. Falhamos, deixamos a desejar. E isso não pode acontecer na nossa vida. Temos que nos esforçar todo o tempo em oração. Vocês veem um relato que tem em 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 17. Eu não vou ler, não. A oração de Ana. Como Ana, ela perseverou em oração. Ela foi uma mulher perseverante em oração. Temos perseverado em oração pelos nossos familiares que não conheceram a Cristo ainda. Temos perseverado em oração pela nossa localidade, que está difícil, cada dia que passa está cheio de tiroteio. Temos perseverado em oração pela nossa nação, pelo Brasil. Temos perseverado em oração pelos políticos, para que eles venham se converter, para que eles venham conhecer a Jesus Cristo como único, eterno, suficiente Salvador. São coisas, irmãos, que a gente precisa estar se cobrando todo dia. Eu preciso perseverar em oração. Se hoje você está aqui, é porque alguém perseverou em oração por você. Eu digo por mim. Eu vim a conhecer a Cristo porque alguém perseverou em oração por mim. Alguém insistiu em oração por mim. Porque até então eu estava com os meus olhos cheios de escamas, estava com o meu ouvido tampado. Mas quando há um clamor, quando há pessoas intercedendo, tudo é transformado, tudo é mudado. E por que, gente, não insistimos, não perseveramos em oração pelos nossos familiares? Essa mensagem, o Senhor, Ele mudou essa mensagem, foi hoje a partir das 12 horas, porque eu estava em casa, a mensagem que eu iria trazer era totalmente diferente, mas quando eu parei, que eu fui mexer no grupo da igreja,
eu vi muitos pedidos de oração, e o Senhor já falando comigo a respeito sobre oração. E mais cedo, eu tinha ido na padaria comprar pão, e a moça da padaria estava comentando comigo, você é de qual igreja? Eu falei, não, sou da Igreja Bíblica Cristã. Ela falou, poxa, seu pastor não vem aqui fazer uma oração, não? Eu falei, eu falo com ele vem aqui, ele faz uma oração, sim. E ela conversando comigo, e eu vim embora, então eu me esqueci. E depois que eu sentei para poder meditar um pouco na palavra, deu aquele estalo, oração. O Senhor mudando, é a oração que eu quero que você fale. Os meus filhos precisam entender que eu quero que eles tenham mais intimidade comigo, que eu quero que eles busquem mais a minha presença. Se eles já buscam, eles busquem mais ainda. Busque mais ainda. João 16, 33b fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, eu não sei a dificuldade de ninguém aqui, eu não sei o que cada um aqui está passando, mas vamos perseverar em oração, vamos perseverar naquele que pode fazer, naquele que pode realizar. Todo mundo aqui sabe o clamor que a gente tem feito aqui na igreja, e o Senhor tem atendido, o Senhor ele tem atendido o clamor da igreja. A gente pode se basear por vários irmãos que tiveram cura aqui. Uma das últimas é a irmã Priscila, o que a irmã Priscila estava passando. A igreja quando se uniu, a igreja quando começou a clamar, olha o mover de Deus, o que aconteceu, a mão do Senhor. O que nos impede de se achegar ao Senhor? O que nos impede de estar clamando Ele verdadeiramente? Não há impossíveis para o Senhor. Não há impossíveis para o Senhor. O impossível é para mim, mas para Ele não é impossível. Então, eu preciso cada dia mais buscar ter intimidade com o Senhor. Eu preciso cada dia mais buscar a face dEle. Em Mateus 6,6, o Senhor nos fala, a oração modelo. Quando tiver de orar, entra no teu quarto e ora teu Pai em secreto, que ali teu Pai, Ele te ouve. Quanto tempo tem que você não entra no teu secreto e conversa com teu Pai? Quanto tempo tem que você não dedica esse tempo para você conversar com seu Pai? Ele sente saudade. Ele sente saudade de quando você chegava e conversava com Ele, quando você dedicava seu tempo para estar conversando com Ele, para estar falando, Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Quando foi a última vez que fizemos isso? Irmãos, precisamos nos achegar ao Senhor, precisamos buscar Ele enquanto há tempo, porque haverá um tempo que não vai ter como fazer mais isso, não vai ter mais como você fazer isso. Então, façamos isso hoje, queiramos mais e mais e mais do Senhor. Não é por uma imposição, Ele não quer que você faça nada obrigado, Ele quer que você queira se achegar a Ele, Ele quer que você queira ter intimidade com Ele, mas isso você precisa querer fazer, Filipenses 6,7 fala bem assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amados, oração é buscar o Senhor Jesus Cristo. Ele se separou várias vezes para estar orando, como eu falei. Ele sempre se separava para orar. Na escolha dos discípulos, Mateus 6, do 12 ao 13, depois vocês podem conferir. O Senhor, Ele não foi de tupetão escolhendo, Ele se separou para orar, para pedir ao Pai a intervenção, para ver qual era as pessoas que Ele queria que colocasse no ministério. Você tem se separado para orar e pede direção ao Senhor no que você vai fazer no seu dia a dia? O Senhor, para ele escolher os discípulos, Ele se separou para orar, para perguntar ao Pai
qual as pessoas que ele iria colocar ali do lado dele. E a gente ora ao Senhor para perguntar as decisões da nossa vida, porque eu creio que muitas das vezes a gente não faz isso, porque a gente quebra a cara e depois quer botar a culpa em Deus. Deus não tem culpa de nada. Foi uma das mensagens que o irmão Júlio trouxe aqui. Deus não é o culpado sou eu. O culpado sou eu, porque eu não orei ao Senhor, eu não pedi confirmação dele se era da vontade dele. Outra, vejamos que o Senhor estava separado na confissão de Pedro, Lucas 9, do 18 ao 22, quando Pedro confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente tem reconhecido o Senhor como o verdadeiro Deus na nossa vida? São perguntas confrontadoras, que confrontam a nossa carne, que confrontam a gente, porque tem que confrontar a nossa carne, porque se não confrontar a nossa carne, a gente vai estar fazendo os nossos desejos, vai estar fazendo o desejo da carne, e não temos que fazer o desejo da carne, nós temos que fazer o desejo do Espírito, porque se eu estou alimentando o meu Espírito, a minha carne, ela não prevalece, a minha carne, ela não vai prevalecer. Então, eu preciso reconhecer Jesus como o meu Salvador, como meu único e eterno e suficiente Salvador. Na transfiguração, Lucas 9, 28, 36. Será que nós temos visto Jesus mesmo na nossa vida? Será que podemos ver isso? Quando os discípulos pedem, só um minutinho só, quando os discípulos pedem para eles ensinarem a orar. Lucas 11, 1 ao 2. Nós temos pedido o Senhor para nos ensinar a orar verdadeiramente? Será que realmente a gente tem orado a Ele corretamente? Senhor, eu tenho orado a Ti da forma correta. Senhor, eu tenho Te buscado da maneira que o Senhor quer que eu Te busque. São perguntas, irmãos, volto a dizer, são perguntas que confrontam a gente, mas é necessário que sejamos confrontados, porque se a gente não for confrontado, vamos nos afastar da presença do Senhor e vamos cair nessa modinha do que não tem nada a ver com Jesus, não existe, não tem nada a ver. Ou você está com Ele, ou você não está com Ele. Não existe meio termo para estar com o Senhor. Ou eu dou a minha vida completamente para o Senhor, ou eu não dou a minha vida completamente para Ele. Não tem, assim, hoje eu faço, amanhã não. Não tem como isso. E a oração de Jesus na cruz, Lucas 23, do 34 ao 46. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muitas das vezes, quando a gente se afasta do Senhor, o Senhor está falando: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, porque o mundo coloca vários atrativos para tirar o nosso foco que está em Cristo, para tirar a presença dEle na nossa vida. É o que o mundo está fazendo, quer botar atrativos. Qual é o atrativo que tem entrado na sua vida para tirar o seu anseio de querer mais do Senhor? Qual é o atrativo que o mundo tem colocado? É a televisão? Tira a televisão. É um passeio? Cancela um pouco o passeio. Busca mais a presença do Senhor. É um aniversário? Deixa de ir esse aniversário. Busca mais a presença do Senhor. Gente, olha só, eu não estou dizendo, não é ser religioso não, mas é buscar mais a presença do Senhor, porque quando você busca mais da presença do Senhor, você vai impactar o mundo vai ver algo diferente em você. O mundo não quer ler a Bíblia, seja você a Bíblia que o mundo não quer ler, seja eu a Bíblia que o mundo não quer ler, entendeu? Precisamos
está mostrando isso para eles. Eles não querem ver, então sejamos o que eles não querem ver. Isso precisamos fazer o quê? Diariamente. Diariamente precisamos estar fazendo isso. Precisamos nos achegar mais e mais e mais ao Senhor. Precisamos ter comprometimento com o Senhor verdadeiramente. Porque quando a gente gera comprometimento com Ele, o nosso relacionamento com o Senhor começa a melhorar. Você sente saudade de quando você não orou, você fala, não, eu preciso orar hoje. Porque você se sente impulsionado a querer buscar mais a presença do Senhor. Você sente que falta algo no seu dia, assim como você toma o seu café da manhã, assim como você almoça, quando você tem a sua prática da oração, que por algum motivo você não consegue orar naquele momento que você se programou, o que você fala, não, eu preciso parar, eu preciso me dedicar à oração, preciso estar me achegando mais ao meu Pai, eu preciso estar buscando a presença dele, porque está me faltando algo, falta algo para a minha vida. Isso é quando a gente tem o quê? Comprometimento com a oração com o Senhor. Quando a gente busca o quê? Mais da face dele. O Senhor Jesus, ele nos deu esse exemplo. Ele se sentia fraco, quando ele não se sentia fraco, ele se sentia assim, como tivesse faltando algo na sua vida, quando ele não estava se dedicando à oração, quando ele não estava buscando a presença do Pai. E ele nos deixou esse ensinamento. Porque não podemos praticar esse ensinamento? Porque nós temos que imitar o Senhor. Ele é a melhor pessoa que podemos imitar. Não temos que imitar o mundo, nós temos que imitar o Senhor. Porque o mundo nos afasta da presença dele. A quem queremos imitar, irmãos? A quem estamos querendo nos imitar? A quem queremos ter comprometimento? A quem queremos ter compromisso? Precisamos assumir compromisso com Cristo Jesus. O Senhor fala, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que amor maravilhoso, olha que coisa linda, o Senhor morrer por mim, pecador, por mim, falho, e eu não posso dedicar 1 hora do meu dia para estar conversando com meu Pai. Eu não posso dedicar um dia para estar conversando com Ele. O primeiro versículo que eu li, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A todo tempo você está conversando com seu Pai. Você está no seu trabalho, você está conversando com Ele. Você está dirigindo, você está conversando com Ele. Um dia esse cara está louco por Jesus, apaixonado por Ele, desesperadamente louco por Ele. É isso que precisamos ser, irmãos. Cada dia mais precisamos, todo dia mesmo da nossa vida, ser apaixonado por Jesus, mostrar aquele amor que Ele teve, que Ele tem, que Ele sempre vai ter pela gente. Temos que valorizar esse imensurável amor que Ele tem pela gente. Tiago 5,14 fala, e a oração da fé salvadora, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor livrará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. A oração sarará o doente. Porque não podemos clamar mais pelos nossos irmãos que estão enfermos. Igual hoje a gente clamou por vários irmãos que estão enfermos. A mãe do nosso irmão. Nós temos visto o agir de Deus. Nós temos visto a mão do Senhor. Não há impossíveis para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. O que impede das coisas acontecer sou eu ficar calado. Mas se eu clamar, se a igreja clamar, tudo é revertido. Tudo é mudado. Mas para isso, eu tenho que clamar. Para isso, eu tenho que orar. Para isso, eu tenho que buscar a face do meu Pai. A oração nos motiva a querer mais de Deus. Se eu quero mais de Deus, eu tenho que orar.
Se eu quero mais de Deus mesmo, eu preciso estar orando sempre. Sempre eu tenho que estar orando. Sempre eu tenho que estar buscando a face do meu Pai. Mesmo que eu não tenho que deixar passar um dia, porque vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos distante dele. Olha que coisa maravilhosa, poder você estar todo dia contemplando a face do seu Pai. Você poder contemplar a sua formosura. Para os aqui que são pais, vocês não gostam de conversar com o filho de vocês quando é pequeno, quando o filho só chega para conversar com vocês? Imagine o nosso Deus. Imagine o nosso Deus e nosso Pai, quando nos achegamos perto dele para conversar. Hoje meu filho veio falar comigo. Que saudade que eu estava do meu filho. Que saudade que eu estava sentindo dele. Irmãos, busca a presença do Senhor todo dia. Não deixa que nada venha tirar essa presença maravilhosa que é poder estar perto do Senhor. O Senhor está perto daqueles que o buscam e o buscam de todo o coração. Não deixe que as adversidades, não deixe que as afrontas, não deixe que ninguém venha tirar esse foco que é você ter intimidade com teu Pai. Lembra-se, o Senhor, Ele morreu, foi por todos nós. O que eu tenho retribuído para Ele? O que eu tenho dedicado para Ele? Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com você. Mas para isso, você precisa querer. Ele não te força. Ele te faz um convite. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como está a tua vida, está pesada? Entrega ao Senhor, irmão. Busca alívio nele. Busca conforto no Senhor. Você não tem que buscar conforto em ninguém, porque a nossa segurança está no Senhor. Você realmente tem elevado os seus olhos para o monte? Salmos 121 fala: elevo meus olhos para o monte, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amados, é clamar ao nosso Pai. Meus amados, busque a presença do Senhor. Busque como se não tivesse mais nada para você buscar. Busque a face do Senhor. A sua vida está uma turbulência. Ora ao Senhor. Sua família está passando por aperto. Ora ao Senhor. Pede ajuda a seus amigos. Amigo verdadeiro é para te ajudar a orar. Amigo verdadeiro não é só quando tem festa na sua casa, não é só quando vai para um passeio com você, não. O amigo verdadeiro, ele se compadece da sua dor. O amigo verdadeiro, ele quer sentir a sua dor, porque quando você está triste, ele vai estar triste. Se você está alegre, ele vai estar alegre. Se você chamar ele para comer um ovo com você, ele vai comer o ovo com você. Se você chamar ele para comer um churrasco, ele vai comer um churrasco com você. Compartilha as suas dores com seu irmão. Irmãos que verdadeiros amigos, compartilha para ele poder o quê? Ele te ajudar. Porque quando você está sozinho, muitas das vezes, você está passando por algum problema, você não quer compartilhar, você começa a se enfraquecer, e a tendência é o quê? É você se afastar da presença do Senhor, é você ficar distante dele. Não compartilha a tua dor com teu irmão, porque o teu irmão, ele vai estender a mão para você, ele vai te ajudar a você prosseguir para o alvo. Não deixa que nada e nem ninguém venha afastar você da presença do Senhor, porque o Senhor, ele conta com você. O Senhor, ele espera mais de você. Ele não quer que você venha se afastar da presença dele. Ele quer
mais relacionamento com você. Que nessa noite, irmãos, possamos trazer à nossa mente se realmente temos vivenciado aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Vamos refletir, Pai, como eu tenho andado falho contigo. Pai, como eu tenho andado no erro contigo. Mas eu te peço, me leva de volta para a tua presença. Eu quero voltar para a tua presença. Eu quero te buscar como se nada mais importasse. Como se nada mais importasse mesmo, Senhor. Eu quero estar te buscando, porque quando você passa a buscar o Senhor como se nada mais importasse, a sua vida ela é totalmente moldada, ela é totalmente transformada. Algo que me chamou bastante atenção também, eu escutando uma pregação, é você tirar a sua vida do automático e colocar no controle de Deus. Vamos tirar um pouco a vida do automático, a gente está muito com a vida corriqueira, muito corrida, e vamos deixar o Senhor começar a controlar a nossa vida. Vamos começar a deixar o Senhor guiar os nossos passos, porque quando o Senhor, Ele guia os nossos passos, Ele nos leva para o melhor caminho. Ele se aproxima mais da gente e nós nos aproximamos mais dEle, porque é Ele que está guiando, é Ele que está controlando. Então, precisamos tirar nossa vida desse automático, deixar o Senhor guiar os nossos passos, falar: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, somente a tua vontade, porque quando o Senhor, Ele começar a fazer a vontade dEle, vocês podem perceber que é tudo diferente, que é tudo novo. O Senhor, Ele vai fazer o melhor. Então, que nessa noite venhamos tirar nossa vida do automático, colocar no controle de Deus e buscar mais da face dEle. Eu agradeço pela oportunidade, que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Amém.